8h07, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, vamos ao nosso último segmento, da entrevista com o professor Alcimar Chagas. E nesse assunto que o Arnaldo já citou, eu acho que vale a pena a gente entrar por aí, Arnaldo. Eu só vou aqui ao Facebook, a interação com o Facebook é sempre importante, né, Marco? Nossos ouvintes. Muito. E Carlos Faria Café, fazendo uma participação aqui, fazendo um questionamento ao professor Alcimar, né, que falou sobre a questão de investimentos da gestão passada. Ele pergunta aqui, seriam essas obras importantes realizadas em Campos do governo Rosinha? CEPOP 200 milhões, Beira Valão 20 milhões, Galeria da Beira Valão. Aí fala sobre obras inacabadas, então não tem tempo aqui de ler a pergunta toda. E fala, quantos quilômetros de canais foram redragados pela Secretaria de Agricultura em 8 anos? E com quase 3 bilhões de royalties, não faltou investir também em diversificação da economia, de forma geral? Não, perfeito. Quando eu falei na questão do investimento, né? Veja só, não falei da qualidade do investimento, né? Eu falei do índice de investimento, que foi importante, né? 17% da receita corrente, quer dizer, existe um compromisso com o investimento, né? Agora, eu não estou falando da qualidade, evidentemente. Agora, você tem razão em relação à diversificação da economia. Seria fundamental se isso fosse pensado já anteriormente, né? Agora, a gente tem que também olhar, né, Campos, né? Deixando a qualidade de lado, evidentemente, né? Campos está muito diferente do que era Campos de 10, 15 anos atrás, né? É evidente, a gente tem lógico. Obras importantes, né? Desculpe alongar, mas eu estive mesmo agora no hospital ali em São José, né? Me pareceu uma outra cidade, entendeu? Me pareceu uma outra cidade. Quer dizer, um projeto que ficou inacabado, né, do governo passado, mas quase terminado, né? Um hospital importante, atende aquele pessoal da Baixada, né? Vai ter problema futuramente, porque Sim. É cultural esse negócio do abandono, né? Mas eu quero dizer que, quantitativamente, em termos de investimento, foi importante. Uhum. Vamos então agora vamos voltar para a proposta do bloco anterior, mas é que a participação uma participação especial e a gente abre espaço sempre, né? Questão do Porto do Açu, professor. O Porto do Açu chega para a região... Na verdade, se a gente for falar sobre o Porto do Açu, você vai saber mais disso do que eu. Existia uma perspectiva daquele espaço do Açu ser utilizado pela Petrobras, depois pela Vale do Rio Doce, isso foram várias expectativas. Em 2011, eu trabalhei numa consultoria para a LLX, numa empresa terceirizada para a LLX, em que a gente detectava que a população, de maneira geral, ela não acreditava na chegada do Porto do Açu. Pensava que seria mais uma coisa que seria abandonada, que seria deixada de lado. Hoje o Porto do Açu já é uma realidade, é o maior porto maior porto privado da América Latina e com uma perspectiva de crescimento muito ampla porque diversificou sua área de atuação. Antes seria muito mais restrito, mas viu que a proximidade com a Bacia de Campos está aí crescendo na área de óleo e gás, inclusive trazendo Pedro Parente agora para o Conselho Administrativo. Então está assim, realmente focando nessa questão de óleo e gás. Mas o impacto do Porto do Açu para a região, já é possível falar que o Norte Fluminense tem benefícios diretos com a chegada do Porto do Açu, mais do que com a chegada, com a efetiva operação do Porto do Açu? Olha, é uma outra questão que a gente tem que olhar de duas formas, né? Primeiro, como um investimento para o país, eu diria que o Porto do Açu é importante, não tenho dúvida em relação a isso, né? É um investimento que vem de fora para dentro, não temos nenhum controle sobre isso, ele é importante, né? É evidente que também passou por alguns problemas e existem alguns problemas que não são relatados. Eu vou dizer né? Primeiro, o Porto do Açu inicialmente era para petróleo, porque Macaé tinha problemas, aquela coisa toda, e foi pensado num projeto para petróleo, né? Para a Bacia de Campos. Não houve interesse no porto com essa finalidade, veio o Ike Batista, se interessou para minério, né? Porque viabilizava a partir da mina que ele tinha, e construiu um porto para minério, depois com as facilidades, né, cresceu os olhos e pensou num distrito industrial, que aquilo nunca foi um distrito industrial e nem nunca será, porque distrito industrial tem um conceito bem definido que não é isso, pode ser uma aglomeração de empresas, o que ele quiser chamar, menos distrito industrial, né? E o minério, as pessoas não falam, mas, segundo os indicadores do Ministério do Desenvolvimento de Comércio Exterior, não existe minério. E eles dizem que tem 100, não sei quantos navios que levam minério. Por que eu estou dizendo que não tem minério?
Porque, na verdade, o Porto do Açu exportou de 2014 até 2019 418 milhões de dólares, entendeu? E que o minério aparece em 2014, a partir de 2015 e 2016, não. 2017 e 2018 houve aquele incidente e tal, com a tubulação, voltou ano passado, né? E eles dizem que voltaram a exportar minério. Mas quando você vai nos indicadores do Ministério do Desenvolvimento, você vê que 60% da exportação, que esse ano já chegou, de janeiro a julho, chegou a 98 milhões de dólares, né? 60% é de tubos flexíveis e 40% de petróleo. Então, voltamos ao petróleo. Tá certo? Voltamos ao petróleo, né, porque você tem não só a bacia de Campos, mas tem a bacia de Santos também, né? Sim, tá sim. Então é importante. Então, o Porto do Açu, ele é importante para o país. Para o país. Agora, quando a gente olha o Porto do Açu, né, e os seus impactos na região, aí a gente tem críticas. Desculpe, ainda voltando sobre o Porto do Açu, existem alguns gargalos que não são colocados. Como, por exemplo, você já viu, os portos do mundo inteiro, eles têm proteção artificial natural. Esse porto não tem. E talvez muita gente não saiba, mas em muitos momentos as operações precisam ser paralisadas por conta de risco. Então, a operação nesse custo, nesse porto, ele é mais elevado do que em outros portos. Isso é um problema. Então, No caso do transbordo do petróleo, por exemplo, eles apresentam que existe ali uma proteção, né? Porque dizem, inclusive, que é o porto mais seguro para a operação de transbordo aqui no país. Mas se você olhar as características do porto, quer dizer, ele tem ondas muito fortes, ventos muito fortes, não tem proteção. Sim. Então, como é que se explica uma coisa dessa, né? Bem complicado. Mas, de qualquer maneira, está operando, mas o minério, a gente observa que sai todo por Itaguaí, né? Itaguaí realmente 100% é minério de ferro. Porque se o nosso porto foi feito para minério, por que o minério sai por Itaguaí? São essas questões que precisam ser bem colocadas, né? São números, né? Isso aí não é um discurso, uma opinião, não. São números. E aí, quando você pensa nos impactos para a região, aí é o que você falou. Quer dizer, o município e a região ainda não se preparou, quer dizer, ainda não tem um domínio sobre a informação, não é, desse grande investimento. Não é? Por que não tem? Porque, na verdade, também é um conceito de inovação, né? A capacidade de absorção de investimentos, né? Que leva uma região a inovar, por exemplo. Quando ela tem um domínio da informação e trabalha essa informação a seu favor. Isso não aconteceu aqui. Por que não aconteceu? Porque a gente não consegue inserir fornecedores e nem consegue inserir mão de obra. Então, quer dizer, nós temos o ISS em São João da Barra, que também é uma coisa bem interessante. Em 2014, quando o porto começa a operar no final do ano, chega a uma receita de ISS de 60 milhões. No ano seguinte, essa receita, que o porto opera o ano inteiro, essa receita cai para 40 milhões. No ano seguinte, cai para 40 milhões de novo, né? Mantém 40 milhões. E hoje chegou de novo aos 60 milhões. Então, isso mostra claramente que, primeiro, o governo local também não tem nenhum controle sobre o imposto que é próprio dele. Como é que se explica uma coisa dessa? Quer dizer, não ter acréscimo de ISS, que é um imposto sobre serviço. Se você divulga que tem 200 navios, 300 navios circulando e que é isso, que é um sucesso, e que você desenvolve muitas operações, tal, é o porto mais importante, quer dizer, isso não aparece no ISS também, tá certo? Então, quer dizer, não aparece no ISS, não aparece no emprego formal, né? Que o emprego formal, a metodologia, né, é local. Então, você vai ver que São João da Barra tem 9 mil empregos, por exemplo, hoje, né? Tem 9 mil empregos, tinha 3 mil em 2006. O comércio local elimina emprego. Isso quer dizer o seguinte, que é uma fuga de riqueza. O cara pode trabalhar, ser registrado para o São João da Barra, mas ele não gasta em São João da Barra. Existe uma fuga de riqueza, né?
E, quer dizer, Campos, eu acho que se beneficia até mais devido à própria infraestrutura de Campos, né, que é muito melhor. Que me lembra muito, por exemplo, há muitos anos, quer dizer, eu não vi isso, mas muita gente da família me contava porque teve relações com Volta Redonda na época da implantação da Companhia Siderúrgica Nacional, que eu acredito que tenha sido no governo Getúlio, né? Sim, foi. Da CSN. E a CSN, na época, era uma economia mista, mas era uma empresa governamental, não deixava de ser estatal. É verdade. Né? Hoje não é mais, é totalmente privatizada. No início, a mão de obra diziam, né? A mão de obra da CSN era 95% de fora, É verdade. e da cidade não tinha nada. Na década de 80, 90, que eu tinha primos que moravam em Volta Redonda, trabalhavam na companhia siderúrgica, já a grande maioria da mão de obra da siderúrgica era local, era da cidade de Volta Redonda, moradores, jovens que nasceram 20 anos antes, que já estavam estudando metalurgia e que já estavam trabalhando. Mesmo a mão de obra menos qualificada já era produzida pelo local. E teve uma época que a Companhia Siderúrgica teve que rever seus conceitos, porque ela pagava diária para as pessoas trabalharem fora de Volta Redonda, porque todo mundo morava em Volta Redonda. Sim, né? Criaram-se clubes, né, de funcionários e tal. A cidade passou a viver em função. E formou mão de obra para isso. Essa é outra situação. Quer dizer, olha São João da Barra, nós conhecemos, né? Olha São João da Barra em 10 anos, né? O sentimento que eu tenho é que a cidade piorou. Porque hoje você tem um índice de violência muito acentuado. Natural, você né? vê que Vem o logo, comércio, ele é fragilíssimo. O comércio é fragilíssimo, né? E apesar do aumento do emprego no Porto do Açu, né? Então, existe uma fuga, na verdade. Eu estava falando anteriormente sobre Campos, né? Passamos por um período lá, uma época de especulação imobiliária e tal, enfim. Hoje, a gente observa claramente que a mão de obra que vem de fora, que tem um salário razoável, né? Não vai morar lá, vai morar em Campos, porque Campos tem, quer dizer, lazer... Uma oferta maior de serviços. Né? Serviço, lazer, escolas para os seus filhos. Quer dizer, você imagina um executivo de 40 anos e tal, não tem o que fazer em São João da Barra. E uma observação que... eu levantei esses dados. Em 2006, nós tínhamos um perfil de ocupação, né? Quer dizer, ocupação de trabalho lá, né? Bem definido. Em 2013, 2014, 13, antes do início da produção, da construção, da produção em si, essa ocupação muda. Em 2017, muda totalmente. Então, a natureza das ocupações, elas mudam muito, muito rapidamente em função das fases do porto, né? E nós não estamos atentos a isso, em hipótese alguma. Agora, essa questão do ISS, eu vou voltar um pouquinho na sua declaração. Você disse que é o mesmo ainda, o ISS ainda não tem um crescimento relevante para São João da Barra. Na sua opinião, falta maior fiscalização, falta por parte do poder público, ou você tem também questão de lei de isenção para aproveitamento de mão de obra, que isso interfere de alguma forma para não crescer tanto? Como que você vê esse cenário? Eu vejo que é falta de fiscalização, totalmente, né? Porque, na verdade, muitas atividades se desenvolvem ali. E o ISS, ele deve ser pago no local onde o serviço é implementado. E uma gama de serviços, né, são implementados ali, longe dos olhos do poder público, que não tem quem fiscalize, né? Então ele não sabe o que acontece. É a questão da informação, né, que eu falei anteriormente. Quando não se tem um controle, né, efetivo sobre a informação, você não consegue decidir nada. Agora, o ISS, se a gente for comparar Campos a São João da Barra dá um banho em Campos, porque por questão de território, até porque o porto é lá, né? Como que Campos faria para se beneficiar também desses investimentos do Porto do Açu? Não, as receitas próprias de Campos vêm até crescendo, sabe? Eu tinha esse dado, mas eu acho que não está aqui. Não está aqui. Eu tinha esse dado. As receitas próprias de Campos, ela vem subindo, né? Em função exatamente de serviços diversos. Esse ano, por exemplo, Campos está passando uma fase melhor do que no ano passado, né? Porque, por exemplo, o setor
sucocoleiro, ele se prolongou um pouco mais, né? E olha, vamos dizer assim, a importância das atividades internas, né? Quando esse setor começa a operar, né, ele movimenta uma cadeia produtiva, né? Então você tem a atividade agrícola, você tem a indústria, né? Você tem outros serviços relacionados à atividade sucocoleira. E se ele se prolonga, né, você gera tributação interna melhor, entendeu? Você gera empregos, tanto é que Campos se destacou na geração de emprego por conta da operação da cadeia produtiva da sucocoleira. Uma pena é que este setor, ele opera sazonalmente. Daqui a pouco acaba tudo, entendeu? E aí você volta a estaca zero, né? Mas Campos vem melhorando em função desses serviços que estão disponibilizados, né, aqui na cidade. Professor, nos blocos anteriores o senhor colocou a questão do investimento de Campos, né, grau de investimento de Campos, de maneira geral, no governo passado, atual. E São João da Barra, que vem crescendo aí a sua receita de ISS, tem também seu percentual de royalties. O grau de investimento vem acompanhando também essa questão do crescimento? Meu Deus, é lamentável. Olha, até no livro, que eu fiz um livro, né, que é Economia do Rio de Janeiro, e trata essas questões para os municípios das mesorregiões do Rio inteiro, né? Por incrível que pareça, esses municípios produtores de petróleo, né, eles têm uma posição muito inferior aos outros municípios em relação ao investimento, nível de investimento. Entendeu? São João da Barra é péssimo também. Nesse padrão de 0, qualquer coisa, 1% das receitas, né, os recursos são todos canalizados para custeio. Todos canalizados para custeio. Custeio. Esse inchaço da máquina pública, né? E uma coisa interessante também, que eu acho que vale a pena a gente comentar, esses municípios vêm poupando dinheiro. Quer dizer, ou seja, São João da Barra tem um superávit. Isso não é loucura, né? Que o município não tem que poupar dinheiro, tem que investir esses recursos em benefício da sociedade. São João da Barra poupa 20% das receitas correntes anualmente. Você vê Campos em 2018, olha que interessante, Campos em 2018 teve um superávit, quer dizer, receitas, sobra de receita de 50 milhões. Campos poupou ano passado 50 milhões, ou seja, 2,6% das receitas correntes. Quer dizer, com o nível de investimento que tem, porque realmente falta competência para alocar recursos em investimentos. Então, quer dizer, gasta em custeio e nem consegue gastar em custeio a totalidade da receita. Então, São João da Barra tem superávit nos 3 anos. Agora, eu vou voltar um pouquinho a falar sobre o Porto do Açu e sobre preparação de mão de obra local. Mas o senhor colocou aqui que falta uma integração de governo com a academia, de forma geral, para preparar para o futuro, né? Não pensando só em gestão governamental, em 4 anos de mandato, pensando num aspecto maior, né? Um debate macroeconômico, não uma coisa recortada para um governo. A perspectiva de Porto do Açu, como eu falei, ela é lá de 2007. Sim. Né? Quando... Nem a perspectiva, é o lançamento da pedra. O lançamento da pedra, 2006. Com a Ike Batista em 2007. Começa a construção em 2007. Começa a construção lá em 2007. Faltou esse diálogo também entre a academia e o governo. Ainda dá tempo de recuperar isso para tentar, aí, quando o Porto deslanchar de vez, porque o Porto está em período de maturação ainda. O Porto é muito jovem, né? O Porto é uma vez 40, 50 anos para começar a operar de forma mais complexa. Dá tempo de recuperar isso? Olha, a gente é obrigado a voltar àquela ideia da cultura, né? Eu venho discutindo isso há muito tempo, né? Essa questão, venho falando, e parece que eu acertei mais do que errei. Parece que de vez em quando aparece no Facebook mesmo, né? Uma postagem de 5 anos atrás, né? Parece que eu estou vendo a realidade, entendeu? E, quer dizer, é preciso, primeiro, quer dizer, eu diria o seguinte, é preciso uma melhor organização social. Eu chego nesse ponto. É um problema sociológico, entendeu? Né? Por que sociológico? Porque a sociedade ela não tem nenhum padrão de organização. Qual é a organização que você vê na sociedade aqui na nossa região? São os partidos políticos. Eles se organizam para defender os seus próprios interesses, né? Agora, os outros segmentos não têm nenhum padrão de organização. Comércio não tem uma organização adequada, né? Não tem. A agricultura
não tem. Nem os estudantes têm, essa que é a verdade. Então a sociedade ela é esfacelada, não tem organização. Né? Como ela não tem organização, existe uma subordinação natural da classe política sobre a sociedade. Então quem dita, quem faz o que quer são os políticos. Você vê que o executivo é ligado ao executivo. O vereador ele se coloca como porta-voz do executivo. Quer dizer, não dá para entender uma coisa dessa. Quem tem que fiscalizar diz que é parceiro do executivo, que está junto, etc, etc. Então, quer dizer, você tem essa subordinação e, naturalmente, a população é dependente disso, né? Então, enquanto nós tivermos essa condição, a gente não vai conseguir andar, né? Não vai conseguir andar. A gente não vai ter uma educação ruim, que nós temos aí, né? Vai ter uma saúde ruim, vai ter uma infraestrutura ruim, ou a sociedade, né, ocupa o seu lugar, se empodera perante as forças políticas, que na verdade nós que elegemos. Eu elejo você para me representar e eu fico subordinado a você. Entendeu? Então a gente precisa inverter essa situação. Sem essa inversão fica complicado. Inclusive, no início da mudança de governo federal, eu me lembro de uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que ele falou assim: as pessoas estão pensando que a Câmara dos Deputados está aqui para ouvir e entender o que o povo pede. Tá sim. Devia alguém chegar para ele e falar: sim. Tá sim, é isso mesmo. É servidor. Ele falou: nós não temos obrigação de votar e aprovar tudo que o povo quer. Aí tá certo, até não pode aceitar tudo, mas tem que ouvir sim. Mas se a sociedade é organizada, por que existem os lobbies, né, lá? É a parte da sociedade organizada. É a história exatamente a história do lobby. Se um grupo se organiza e consegue, exatamente, se é de forma honesta ou não, mas se consegue, é porque existe uma forma. Exatamente, eles são organizados. E se a sociedade... Eu me lembro, Arnaldo, quando teve aquela famosa manifestação em São Paulo por causa dos 40 centavos da passagem, sim. eu falei: mas se o pessoal... Será que foi realmente por causa dos 40 centavos? Claro que não. Mas usaram como motivo e conseguiram. Na mesma hora, a Prefeitura de São Paulo, foi o Haddad, que acabou de ser condenado, à prisão, regime semiaberto, 5 anos. Foi condenado a Sim. Agora, anteontem, né? Anteontem, foi condenado. Crime eleitoral normalmente não... Mas foi poder econômico. Vai ficar em casa lá. Vai, claro, não, é regime semiaberto. Bom, aí até já fizeram uma foto de um poste com a tornozeleira eletrônica, que o povo é muito... adora fazer a brincadeira, né? O brasileiro tem que ser estudado, né? Certas coisas. Foi Caixa 2, né? Caixa 2. Mas foi em primeira instância ainda tem recurso, essa coisa toda. Aliás, o Brasil, o que não falta é recurso. Com certeza. Professor, a gente está chegando já ao final, são 8h30, né? 8h30 agora. A gente está chegando ao final, a gente falou sobre diversos aspectos, mas a economia regional ainda é forte na questão de royalties. Eu estava com a pergunta anotada aqui, chegou do Maurício Furão Batista, que é um ouvinte assíduo nosso, a mesma pergunta. Qual o legado dos royalties para o Norte Fluminense? Qual o legado dos royalties, né? Quer dizer, é difícil, é bem complicado, porque, na verdade, os investimentos de longo prazo que nós falávamos, né? Parece que nós ficamos devendo em relação a isso. Tanto é que, se nós olharmos para os indicadores, né? Não vi de Campos, mas vi de São João da Barra, e Campos não deve ser muito diferente. Mas, vamos dizer assim, São João da Barra, a questão do esgotamento, né, sanitário, essa coisa toda, não atinge nem 30%. A metade da população ativa tem uma renda de 0 a meio salário mínimo, entendeu? E tem outros indicadores negativos como esse, né, que mostra claramente que os recursos não seguiram, vamos dizer assim, o caminho da eficiência, né? Então, eu diria que o que nós temos hoje, né,
um fortalecimento dessa classe política em relação a essa abundância de recursos, né? Isso acho que foi um legado, o fortalecimento da classe política. Porque, na verdade, aquele capital social que eu falava anteriormente, né, que hoje acreditam somente aos europeus, nós já tivemos. E aí eu, como mais velho, posso dizer que eu vivi isso em São João da Barra, em que a coletividade era organizada e implementava todas essas manifestações culturais, sociais, religiosas. Quem fazia tudo isso era a sociedade organizada. Hoje, né, hoje em dia, a sociedade não tem mais essa capacidade de fazer nada e ela é totalmente dependente das forças políticas, né? O que levou a isso? Exatamente esse aumento de receita que fez com que esses grupos exercessem um processo de dominância muito forte sobre a população. Então o político se fortaleceu, a sociedade saiu desmantelada de todos os processos. Exatamente. Tem uma história de São João da Barra, né? Você sabe da primeira festa de São João na década de 50, que a fábrica, junto com os funcionários, alugaram trem na época para trazer os são-joanenses que estavam fora para participar da festa. A própria coletividade. Você não via governo. Aliás, aqui em Venda Nova do Imigrante, tem uma festa que leva 30 mil pessoas lá, da polenta. Eu fui lá fazer uma palestra e perguntei, é o governo que organiza? Não, é a coletividade que organiza, que contrata tal. E o governante? Ele até passa aí. Ele não vai perder a oportunidade de ir. Mas a população também não se acostuma muito a isso agora, a atribuir tudo ao poder público, todos os problemas, emprego e não só serviço que seria de competência do poder público, mas a população... Por exemplo, já que a gente estava falando de São João da Barra, que é um recorte bem menor, a prefeita Carla Machado foi eleita com 22 mil eleitores. Parece que ela tem a obrigação, pelos discursos de algumas pessoas das redes sociais, porque eu votei nela e não tive oportunidade. Não, parece que ela tem a obrigação de criar 22 mil empregos na prefeitura para atender os 22 mil eleitores. Não é entendimento também dos dois lados muito errado, não só do político. Houve uma mudança, né? Quer dizer, uma mudança desse aspecto cultural, que levou a essa dependência, né? Essa alta valorização do político, né? Subordinação do político sobre a sociedade, implica nessa dependência. Então, todo mundo quer estar próximo do vereador, eles são os reis, os artistas, né? A história, fulano vai ter uma família que precisa de internação para uma pessoa, aí vai falar com o vereador. Exatamente. E não tem o serviço da cidade. Exato. Se você for lá, não tem o serviço. Agora, se você for no vereador, ele te arruma. Então, a dependência. Mas essa história é a famosa frase, cria dificuldade para vender facilidade. Então, houve uma mudança comportamental. Aliás, hoje, o que a gente está falando aqui, a gente vai ser odiado. Não, mas é verdade. Eu estou falando isso porque... E outra coisa, quando eu falo de São João da Barra, não é diferente de Campos, não. Existiam as atividades, né? A pesca era muito forte, né? As pessoas se doavam até mesmo para o bem-estar do coletivo. Eu lembro de Congo Chinês, que meu pai trabalhava na fábrica como operário durante o dia, meu pai e outros mais, né? E à noite ia para os barracões trabalhar, virar a noite de graça. Hoje, quem se envolve quer um dinheiro, porque a prefeitura tem dotação lá. 234 mil. Pois é, isso a gente vê, né? E os verdadeiros beneficiados não tiram um do bolso. Em 1994, tivemos a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O governo americano não botou um centavo sequer na organização da Copa do Mundo. E foi uma Copa do Mundo, eu trabalhei na cobertura, muito bem organizada. Não faltou nada, não tinha nada de errado, dava tudo certo. Não reformaram nenhum estádio. Era tudo... O Brasil jogou no estádio de uma universidade, que não tinha cobertura, não tinha nada, era péssimo. O estádio de Stanford, era na Universidade de Stanford, em Palo Alto, em São José, aliás. Então, sabe, aquela história, né, Arnaldo? A situação do município do Rio de Janeiro, numa penúria total. Exatamente, vai ter que bancar a escola de samba. Peraí, mas aí a gente vê quem é que se beneficia, não é a indústria do turismo, não são os hotéis e restaurantes, por eles que paguem. É verdade. As escolas de samba que busquem dessa forma. Eu vou fazer uma de advogado do diabo aqui no discurso de vocês, porque eu sou a favor a um incentivo do poder público na área cultural. Incentivo é diferente de você bancar, como é o caso de São João da Barra, que 234 mil eu acho
um absurdo o poder público dar 234 mil a uma escola de samba, que não retorna à comunidade nada. Você não tem uma escola de ritmistas, você não tem uma escola de aprendiz. Antes, como o Alcimar colocou aqui, as escolas de samba, as pessoas da cidade iam lá e faziam. Hoje em dia vai lá e compra peça. Você não tem nem o carnaval na época do carnaval, né? Não, aí é campo. Em São João tem o carnaval de rua de São João é muito bom. Tem o carnaval tradicional. Mas assim, eu acho que um aporte do poder público é interessante para estimular, mas tem que ter um retorno. E isso, no meu ponto de vista, na minha cidade não acontece. Aqui eu não sei como que foi feito esse aporte que eu li em alguns lugares que foi de 500 mil, não sei como que foi feito, mas aqui o carnaval precisa ser repensado. Hoje vai ter uma apuração aí, acho que é um pontapé. Nosso editor está cobrindo a férias do editor de Folha 2, que é o editor de esporte, o Matheus Berriel, se mostrou muito empolgado com o Carnaval de Campos, com o renascimento. Tomara que renasça mesmo, mas que tome outros rumos, né? Mas não é esse o nosso tema. Eu queria voltar um pouquinho, que o senhor falou um fato interessante, provavelmente vai ter que ser meu lead da matéria, né? Que os royalties geraram fortalecimento da classe política, ao mesmo tempo que tornou também as prefeituras os maiores empregadores da região. Sim. Isso não afetou, naquele ponto que a gente volta lá no primeiro bloco, para que as atividades tradicionais perdessem espaço, porque todo mundo migrou para a prefeitura? Sem dúvida, né? Quer dizer, essa mudança que acontece, né? Ela fortalece essa classe política, naturalmente, né? Que passa a coordenar as ações, vamos dizer assim, no âmbito do município, né? Autônomo, isoladamente, que sem se preocupar em ouvir a sociedade, até porque não tem que ouvir nada, né? Sem buscar parceiros dentro dos centros de pesquisa, que o conhecimento não tem muita importância numa condição como essa, né? Tá vendo? E aí, quer dizer, as coisas seguem esse rumo, né, de total dependência. As pessoas, quando pensam em emprego, pensam no poder público, né? E, naturalmente, o poder público também alimenta esse processo, porque do momento que ele presta um serviço, um favor, ele já tem mais um voto correligionário, alguém que vai lutar para a sua manutenção, vamos dizer assim, no poder, né? Então, é um esforço de manutenção, né? De sua manutenção no poder. Então, esses grupos se organizam com essa finalidade, enquanto que a sociedade não tem nenhum tipo de organização. E o que existe, de fato, é a sociedade, e não o poder político. Estamos invertendo a situação, né? Eu tenho duas perguntas de ouvinte, Marcos. Sei que a gente já está com o tempo estouradíssimo. Não, mas pode fazer. Aqui. Uma é bem interessante, inclusive, do João da Costa Cunha. Ele pergunta ao professor, uma empresa com CNPJ, por exemplo, de Minas Gerais, mas atuando em São João da Barra, o ISS fica para quem? Fica para São João ou fica para Belo Horizonte, por exemplo? O ISS, está bem claro, tem que ser cobrado no local onde ele é prestado. Então, se é prestado lá em São João da Barra, tem que ser pago em São João da Barra. Mas por exemplo, agora eu entrevistei aqui o professor Henrique da Hora. Sim. Ele falava, por exemplo, sobre o serviço de Uber. Sim. A gente, quando usa ele não citou o nome, mas falou por uma empresa de aplicativo, mas foi muito claro que é o Uber. A gente, quando chama um Uber, a maioria de nós usa pelo cartão de crédito. Sim. Pela comodidade, mais fácil ali, você não precisa usar dinheiro, troco, enfim. Quem recebe o Uber ali na nossa fatura vem lá, que é numa cidade do interior de São Paulo. E aí, como que fica essa questão? Só, alguns serviços realmente de grau tecnológico avançado são regulamentados ainda. Na internet, essas coisas ainda não estão totalmente regulamentadas, né? Porque o que se tem são as atividades, vamos dizer assim, tradicionais. Exatamente, contábil. Tanto é que a contabilidade ainda... Como é que ela contabiliza o ativo de uma empresa? Ativo, bens, equipamentos, etc, etc. Só que tem empresas que têm um ativo enorme, tem uma salinha, não tem nada. Tem um computador. Essas coisas estão ainda em processo de regulamentação, entendeu? Agora, a legislação diz claramente isso. O ISS tem que ser cobrado, tem que ficar no local... mas isso é assunto, inclusive, para um outro papo, uma outra entrevista. Isso é uma briga muito grande entre Rio e São Paulo, problema das grandes montadoras. E também, por exemplo, quando eu voltei de fora, eu abri uma pequena empresa no Rio, porque era onde eu morava, mas eu trabalhava em São Paulo, depois mudei para São Paulo, mas a empresa era no Rio, e eu pagava 2 ISS. Eu pagava ISS no Rio e pagava ISS em São Paulo, que São Paulo exigia e no Rio... Então, em outras palavras, eu fui roubado. Foi. Eu fui
líquido. Exatamente. E eu sou um grãozinho de areia nessa multidão. Entendeu? É realmente um absurdo. Agora, só para a gente finalizar, é claro, deixando depois as considerações finais do senhor, a gente citou, mas a gente não se aprofundou muito. Qual é a perspectiva do senhor para esse julgamento no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 20 de novembro? Até o João Marcelo Saide traz esse assunto também, mas já estava aqui pautado. Mandar um abraço para ele, que também é um ouvinte assíduo aqui do Folha no Ar. Qual a perspectiva do senhor com relação a esse julgamento? E caso seja uma derrota para o Rio de Janeiro, de maneira geral, como que fica a nossa economia a partir daí? Olha, eu diria que existe uma pressão muito forte, né, para uma nova redistribuição. Essa pressão por conta até mesmo da ineficiência dos municípios que se beneficiaram ao longo do tempo, né, com essa condição de produtora de petróleo, etc. Usaram mal, né, e a pressão é enorme para que haja essa redistribuição, né. Então, quer dizer, existe essa sinalização. A gente não sabe o que vai acontecer, mas existe esse sentimento, vamos dizer assim, né, que pode gerar uma mudança realmente. E se houver essa mudança, de fato, né, eu diria que é o caos, porque, de novo, a gente volta à questão do planejamento, de uma visão de prazo mais longo, né? Estamos nos aproximando desse fatídico dia e nada acontece, tá vendo? Quer dizer, existe uma certeza de que, aliás, eu estou vendo uma discussão inversa, que teremos mais royalties, né? E que vai ser um espetáculo e tal. Quer dizer, estamos pensando na contramão do processo. E vai ser um caos se isso acontecer realmente. Bom, professor Alcimar Chagas Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Nós estamos com as portas abertas e, como eu falei, né, temos muito assunto ainda que não foi discutido hoje e que daria uma outra entrevista. Arnaldo, agenda. Muito obrigado, foi um prazer grande estar aqui, né? O Arnaldo, com você, Marco, um abraço a todos os ouvintes também, foi um prazer enorme. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, teremos o Folha no Ar, aliás, Folha no Ar, nós estamos nele, nós teremos daqui a pouquinho o Direto da Redação com a Paula Vigneron. Arnaldo, até amanhã, sexta-feira, último dia da semana. Tinha um amigo meu que trabalhava comigo numa rádio e dizia assim, toda sexta-feira ele já abria o horário dele e dizia assim, hoje é o Dia Internacional da Armação. E amanhã, Marco, a gente vai estar recebendo aqui o Rogério Matoso, superintendente de Trabalho e Renda. Sim, claro. Essa semana a gente falou bastante sobre economia, né? De segunda, quinta, sexta. Aí vamos ver o reflexo dessa economia. Justamente. No trabalho e na renda. Que bom. Um abraço. E vamos ao intervalo e já voltamos com o Direto da Redação. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido na nossa cidade. A Fazenda Select é dotada da mais alta tecnologia e rigoroso controle de qualidade.